E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero trazer para vocês algumas reflexões sobre o investimento em imóveis. Eu quero trazer algumas variáveis, quais são os riscos envolvidos, né? Mas lembrando que assim, eu não quero nem incentivar nem desincentivar você a fazer esse tipo de investimento. O objetivo desse vídeo é trazer as variáveis, trazer os riscos para você poder fazer uma análise um pouquinho melhor, né, para ver se compensa fazer o investimento que você talvez esteja pensando em fazer. Tá ok? Quem nunca ouviu um daqueles ditados, quem compra terra não erra, né? E tem várias outras variações desse mesmo ditado, justamente falando sobre o investimento em imóveis, em terra, né? E aqui no Brasil a gente tem uma tradição de investir em imóveis, a gente tem esse tipo de investimento bem na nossa cabeça, né? Então faz parte da nossa cultura, faz parte do sonho aqui dos brasileiros de ter, por exemplo, a casa própria, né? Então, primeiramente, eu quero trazer alguns dados para vocês, justamente sobre o preço dos imóveis, para a gente entender um pouquinho como que funciona a coisa, né? Então, esse primeiro gráfico que eu estou trazendo aqui para vocês, que está aí na tela, é justamente a evolução dos preços dos imóveis desde 1991 por aí até os dias de hoje. Então, nele a gente pode perceber que teve um aumento considerável dos preços dos imóveis. E aí você tem duas reflexões que você pode tirar sobre isso. Primeira, quem investiu em imóvel lá atrás, hoje está bem, porque conseguiu pegar esse movimento, essa valorização dos imóveis, né, dos preços dos imóveis. E outra coisa que a gente pode considerar é que hoje em dia os imóveis eles estão mais caros do que era antigamente. Então a gente perdeu o poder de compra desses imóveis. Então, hoje, quando a gente pensa em comprar um imóvel, ele representa muito mais da nossa renda, uma parcela muito maior do nosso patrimônio, entendeu? Então, para fazer essa comparação, eu trouxe aqui os dados da renda mensal per capita, né? Eu tive que trazer em duas séries diferentes, porque infelizmente eu não consegui achar uma série única, né, no site do Banco Central. Mas o que eu fiz foi trazer essas duas séries. Então a primeira vai de 2001 até 2016 e a segunda série vai de 2012 a 2020. Onde essas duas séries se intercalam, eu peguei o maior valor, certo? Então eu trouxe esses dois gráficos, eu vou passar aqui na tela. O primeiro é de 2001 até 2016, a variação da renda per capita, e o segundo de 2012 até 2020. Em seguida, eu fiz essa compilação desses dois dados em uma só tabela e plotei esse outro gráfico que eu vou trazer aqui para vocês, que vai de 2001 até 2020, para a gente ver qual foi essa variação. E a gente pode perceber que, mesmo tendo ali um leve aumento, a situação não mudou tanto. Então, a renda mensal per capita de 2001 para cá não teve uma variação tão grande. E aí, para comparar com, com o aumento dos preços dos imóveis, eu coloquei os dois no mesmo gráfico, colocando ali a variação percentual, né, o acumulado dos dois, para a gente poder comparar. Então, vou colocar aqui na tela. A gente pode ver que enquanto o preço dos imóveis subiu muito, a nossa renda continuou estável. Então, hoje os imóveis eles representam muito mais da nossa renda. Você precisa trabalhar muito mais para conseguir comprar o mesmo imóvel. E para um efeito também de comparação, eu trouxe esse outro gráfico que eu vou colocar aqui na tela,
que ele faz a comparação entre a inflação dos preços dos imóveis, né, e com a inflação geral. Então a gente pode ver que a inflação dos imóveis, o preço dos imóveis, ele cresce muito mais do que a inflação em geral, né? E isso tem a ver um pouquinho com essa nossa cultura. Por que a gente gosta tanto, o brasileiro gosta tanto de investir em imóveis, né? Justamente porque antigamente a gente não tinha tantas opções de investimentos assim, né? E a gente tinha uma inflação muito forte. Então, quem queria tentar preservar o seu patrimônio, uma das melhores opções que tinha era justamente comprar imóveis, comprar terrenos, porque esses imóveis eles iam se valorizar junto com a inflação. Então era uma forma de manter ali o seu poder de compra, manter o seu patrimônio. Hoje em dia a gente tem muitas outras opções de investimentos. Então a gente começou a desenvolver fundos de investimento, fundo de investimento imobiliário, o nosso mercado de ações cresceu muito. Então, de 50 anos para cá, por exemplo, o cenário mudou completamente. Mas é justamente essa memória inflacionária que a gente tem que faz com que a gente pense ainda muito em investimentos imobiliários. Tanto que qualquer contrato de aluguel que você vá ver hoje ainda é corrigido pelo IGPM, que é o indicador de inflação. Então é justamente um resquício aí da nossa mentalidade de investir para se proteger de investir em imóveis para se proteger da inflação. Então, assim, para quem não conhece as outras opções, não está muito familiarizado com o mercado financeiro aqui no Brasil, ainda parece que é uma ótima opção. E é claro que a gente tem várias oportunidades nesse mercado para conseguir ter algum lucro, né? Não estou falando que não existe, que não vale a pena, mas a gente tem que conhecer os outros instrumentos justamente para poder comparar. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre os maiores problemas, os maiores riscos que a gente encontra ao investir em imóveis. E o primeiro que me vem à cabeça é justamente que é um investimento muito caro. Como a gente já viu, o preço aumentou absurdamente. Então, antigamente, você conseguia, por exemplo, mesmo que você não conseguisse comprar no centro da cidade, você ainda conseguia comprar num subúrbio, comprar um terreno e construir, fazer diversas coisas para você conseguir ter essa casa própria. Hoje em dia, comparando o preço dos imóveis, por exemplo, você pega sei lá, um apartamento aí, pelo menos uns 200 mil você vai gastar num apartamento normal, entendeu? E aí quando você vê a renda média aqui em 2.500 por aí, pô, isso aí dá quase 100 meses de trabalho para o trabalhador poder comprar, para o trabalhador médio poder comprar esse apartamento. Então começa a ser um pouquinho inviável. E muitas vezes a pessoa não tem o valor completo, né, para comprar à vista, o que é a maior parte das vezes, né, e acaba financiando, entrando em consórcio. E essas operações elas possuem taxas de juros altíssimas, né? Então a gente tem muita gente que se endivida justamente para comprar essa casa própria e acaba pagando muito mais do que esse valor, esse preço que já é caro, certo? E mesmo quem tem o dinheiro para comprar à vista, muitas vezes a pessoa não vai, se a pessoa estiver pensando justamente em comprar para fazer um investimento, para ter uma renda, um aluguel, alguma coisa assim, a pessoa vai comprar poucos imóveis, né? Um, dois, três. Então ela fica muito concentrada. Imagina, por exemplo, uma pessoa, sei lá, a pessoa tem um patrimônio de 1 milhão. Ela vai lá e compra um apartamentinho ali de 200 mil para alugar. Pô, nada, isso aí já é 20% do patrimônio dela, tá só naquele imóvel, entendeu? Se acontece alguma coisa com aquele imóvel, por exemplo, se a pessoa fica sem inquilino, ou se o inquilino tem ali algum problema,
a pessoa está muito concentrada naquele imóvel, então ela não fez uma diversificação, certo? Outro problema muito comum que a gente vê nesse tipo de investimento é a falta de liquidez. Por um lado é bom, porque para quem está comprando, às vezes pode gerar algumas oportunidades, e por outro é ruim, porque quem está vendendo muitas vezes demora muito para conseguir vender, e muitas vezes, se a pessoa tiver pressa para vender o imóvel, ela acaba baixando muito o preço, né? E às vezes pode até sair no prejuízo, pode acabar vendendo por menos do que comprou, né? Então, essa falta de liquidez é um dos maiores problemas que a gente tem nesse tipo de investimento. Todo mundo conhece alguém que precisou vender ali rápido, desfazer do imóvel porque precisava do dinheiro e, sei lá, estava já há 3 anos tentando vender e não conseguia e teve que baixar o preço. Isso é absolutamente normal. Um outro problema gravíssimo que a gente tem nesse tipo de investimento é justamente a burocracia. Pô, para você comprar um imóvel, vender um imóvel, é um monte de documento. Você tem que ir em cartório, fazer escritura, é caro para você tirar esses documentos. Se tiver qualquer problema na justiça, qualquer problema de imposto, fica tudo muito mais complicado. Tem que envolver advogado. Se é uma questão, por exemplo, de herança, esse tipo de coisa, é complicado também. É uma documentação, é uma burocracia muito forte, né? Então esse é um dos outros pontos negativos que eu vejo aí no investimento em imóveis. E outro ponto que eu quero ressaltar aqui também é justamente o risco de vacância e de inadimplência. E esse aqui é mais para quando você vai comprar para alugar. Então, como a gente já viu anteriormente, você não consegue fazer uma diversificação legal. Então, se um inquilino ali, digamos que você tenha, sei lá, 5 imóveis que você aluga, se um inquilino falha com você, já é 20%, entendeu? Já é 20% ali da sua receita que você teria mensalmente que você não vai ter. Às vezes você pode demorar para alugar, se às vezes pode não ser um imóvel residencial, se é um imóvel comercial, às vezes como é mais caro, às vezes demora, fica muito tempo sem alugar. Sem contar que a gente tem problemas também com inquilinos, muitas vezes que não tomam precauções, depredam o imóvel, então dá muita manutenção. Então, essa questão do inquilino, muitas vezes pode ter um certo risco aí, né? Mas é importante frisar aqui, apesar desses riscos que eu estou trazendo aqui, o que eu estou trazendo é para vocês considerarem. Eu não estou falando que não existam oportunidades. Então você tem que balancear bem qual que é o risco que você está correndo ali e qual que é o retorno que você espera obter, certo? Se vale a pena você correr esse risco em troca do retorno que você quer. Então vai muito de caso a caso e não existe uma fórmula mágica aí para falar se você deve ou não comprar. Então eu queria deixar claro isso, que eu estou trazendo esses riscos, mas esses são os riscos gerais ali, né? Você tem que analisar caso a caso. Mas felizmente, para quem quer se expor ao mercado imobiliário, quer investir em imóveis, hoje em dia a gente tem uma opção que eu considero melhor do que investir diretamente em imóveis, justamente porque ela ataca esses problemas que eu citei aqui. Eu estou falando aqui dos fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs. Então vamos ver aqui como que ele se comporta em cada um desses riscos, como que ele mitiga esses riscos e diminui eles para você. Então, primeiramente, o primeiro ponto que eu tinha destacado era que o investimento era muito caro. O fundo de investimento imobiliário, o FII, ele divide o seu patrimônio em cotas. Então, você consegue comprar frações do patrimônio daquele fundo. Então, por exemplo, às vezes o fundo tem, sei lá, 5 imóveis, ele fatia aquilo ali em milhões de pedacinhos, milhões de cotas,
e distribui para o mercado para quem comprar, quem quiser comprar e vender. Então é muito comum, por exemplo, você conseguir comprar cotas de fundo imobiliário por R$ 100, 80, 120, 200. Claro que varia de cada fundo imobiliário, mas existem opções acessíveis para quem quer comprar. Você não precisa ter um capital grande para conseguir entrar, certo? E isso faz com que você tenha também um poder de diversificação. Além do fundo, muitas vezes, serem fundos multiativos, multi-inquilinos, né, eles terem vários imóveis e vários inquilinos, às vezes, em cada imóvel, você pode, com o mesmo capital que você compraria um apartamento, você pode diversificar em vários fundos, entendeu? Então, você diminui o risco total percebido. Lembra que eu falei sobre diversificação, sobre como você pode diminuir o risco, a exposição ao risco? Então, aqui você consegue fazer uma diversificação muito melhor. O segundo problema que eu tinha colocado no investimento imobiliário direto era a falta de liquidez. É você ter problema para vender aquele imóvel e ter que baixar o preço por causa disso. Nos fundos imobiliários, como ele é muito mais acessível, né, e é negociado em bolsa, a gente tem fundos imobiliários que têm cotas sendo compradas e vendidas todos os dias, toda hora, todo minuto. Então existem fundos ali com uma liquidez muito grande e quando você precisar vender, você consegue vender rapidamente e pegar esse dinheiro. E você provavelmente não vai precisar diminuir o valor justamente por não estar conseguindo vender. Claro que a gente pode ter problema, às vezes, de liquidez, como a gente teve agora no coronavírus, pouca gente querendo comprar, né? Então o preço acaba caindo mesmo, mas é muito mais transparente porque existem muito mais transações sendo feitas, né? E a gente pode ver que nessa crise que a gente teve do coronavírus, os fundos imobiliários eles caíram muito menos do que a bolsa, por exemplo. Então eles são menos voláteis, né? O terceiro ponto que eu comentei sobre o investimento direto em imóveis era justamente o problema da burocracia. E aqui é uma das grandes maravilhas dos fundos imobiliários, que você não precisa se preocupar com a burocracia. Você precisa ali ter uma conta numa corretora, ter o dinheiro lá na conta corrente na corretora, enviar a ordem, ter o perfil de risco moderado, você envia a ordem, compra a cota e acabou. Você não precisa ir em cartório, não precisa correr atrás de escritura, pagar a documentação. Claro que o fundo faz esse tipo de coisa, porque como ele está investindo em imóveis, quando ele compra um imóvel, quando ele aluga um imóvel, tem todo o trâmite legal, mas é o fundo que se preocupa com isso. Existe uma administração, um gestor profissional que ele vai fazer esse tipo de coisa. Você não vai precisar fazer esse tipo de correria, né? Se preocupar com essa burocracia. E o quarto risco que eu trouxe aqui dos investimentos direto em imóveis era justamente o risco de vacância e de inadimplência. Aqui nos fundos imobiliários, esse risco continua sendo relevante. Uma das coisas importantes que a gente tem que olhar no fundo imobiliário é justamente os níveis de inadimplência e de vacância. Mas, como eu já falei anteriormente, você consegue diversificar muito melhor. Além do fundo muitas vezes ser multiativo ou multi-inquilino, ou seja, ele ter esse risco de inadimplência e de vacância reduzido, né? Você consegue comprar cotas de diversos fundos e você reduz ainda mais a exposição a esse risco. Então, esse risco ele ainda existe, mas ele é muito menor. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que os fundos imobiliários eles permitem que o investidor comum tenha acesso a tipos de imóveis que normalmente ele não teria. O normal de uma pessoa física, quando vai comprar imóvel,
ela compra ali um apartamento, uma casa para alugar, constrói sobrado, esse tipo de coisa. Já nos fundos imobiliários, você consegue ter acesso ali a imóveis que são galpões logísticos, galpões industriais, você tem shopping center, você tem fundo de lajes corporativas. Então, é um universo muito mais amplo e que normalmente esses investimentos eles tendem a trazer um retorno maior do que o residencial, né, que seria o normal que a pessoa física tem acesso. Então você consegue, além de diversificar, ter acesso a mercados que você não teria normalmente. E aí eu quero trazer aqui uma experiência pessoal minha, contar para vocês um caso pessoal, justamente para mostrar esse tipo de problema, o tipo de pensamento que a gente tem que ter na hora de tomar essas decisões. Um tempo atrás, eu alugava um apartamento lá em Guarulhos, próximo ali ao Shopping Internacional, e eu pagava de aluguel lá R$ 1.000 por mês, certo? E eu sabia que naquele mesmo prédio, naquele mesmo padrão de apartamento, os preços giravam em torno de R$ 270.000. O proprietário fazia alguns anos que ele estava tentando vender e não conseguia, tanto que ele resolveu alugar justamente porque ele não conseguia vender. E depois, acho que eu estava já fazendo uns 2 anos lá, mais ou menos, ele me ofereceu por 210 mil. Perceba aí que teve uma diferença de 60 mil entre o valor que seria o valor correto, né, e o valor que ele estava me cobrando, justamente por causa da falta de liquidez. Ele não estava conseguindo vender. Ele teve que baixar o preço. Na época, eu considerei comprar, mas aí eu não tinha o valor completo para comprar à vista, né? E também eu comecei a fazer algumas contas para ver se realmente valia a pena, né? E justamente eu não queria fazer financiamento, então eu decidi que eu não ia comprar, mas eu resolvi fazer uma simulação. Pô, se eu tivesse o valor à vista, compensaria comprar? Será que ia valer a pena eu deixar de pagar R$ 1.000 de aluguel e comprar o apartamento e ter a casa própria ali? E aí, na época, o que, que eu fiz? Eu montei uma simulação usando fundos imobiliários que eu já conhecia para ver mais ou menos qual seria o retorno médio ali mensal que eu teria se eu investisse esses 210. Eu não estou nem considerando os 270, que é o valor normal, considerando os R$ 210.000. Se eu comprasse tudo em uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários, quanto que ia me render por mês? E eu cheguei num valor de mais ou menos ali uns R$ 1.500. Ou seja, eu poderia investir nos fundos imobiliários e com o rendimento mensal daria para pagar esse aluguel e ainda sobraria. Então, não compensaria eu comprar. Mas eu sabia que existia essa opção dos fundos imobiliários e que era melhor ali do que comprar o imóvel. Então eu pude fazer essa comparação, certo? Muitas vezes a gente não tem esse acesso. Por isso que é importante a gente estudar e procurar quem conheça do assunto antes de fazer esse tipo de coisa. Esse é um caso que aconteceu comigo, mas que eu acredito que possa acontecer com muita gente. É importante a gente colocar na ponta do lápis para ver se realmente vale a pena, certo? Mas lembrando, eu não estou nem incentivando nem desincentivando vocês. Se o seu sonho é ter uma casa própria, corre atrás do seu sonho, entendeu? O dinheiro ele serve justamente para proporcionar para a gente esse tipo de coisa. O que, o que a gente tem que tomar cuidado é para não tomar uma decisão sem considerar os riscos, sem considerar todas as variáveis. A gente tem que tomar uma decisão informada, né? Bom, eu acho que eu me estendi um pouquinho a mais hoje, mas o assunto é interessante. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que seja útil para vocês poderem usar nas suas tomadas de decisões. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.
Se você já teve algum problema assim de tentar vender, não conseguir baixar preço ou rolo com burocracia, deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar os casos, né? Eu pretendo mais para frente fazer um vídeo mais específico sobre fundos imobiliários, como a gente analisa um fundo imobiliário, né? Como começar nesse tipo de investimento. Não se esqueça de se inscrever no canal para quando esse vídeo sair você ser notificado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com o pessoal, família, amigos, né? Então, por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.